As movimentações nos bastidores do Parque São Jorge ganham um novo capítulo nesta terça-feira, 10 de março, com o mercado da bola fervendo e o planejamento estratégico do Coringão sendo colocado à prova. O foco total da diretoria neste momento está voltado para a gestão do elenco comandado por Dorival Júnior, especialmente no que diz respeito ao limite de jogadores estrangeiros permitidos nas competições nacionais. Com a chegada de nomes de peso e a consolidação de atletas internacionais como peças fundamentais do esquema tático, o Timão se vê em uma encruzilhada técnica que exige precisão absoluta. Atualmente, o regulamento do Campeonato Brasileiro permite a utilização de até 9 jogadores estrangeiros por partida, mas o elenco do Coringão conta com nomes como o lateral Fabrício Angileri, o uruguaio Pedro Milans, os meio-campistas André Carrillo e Rodrigo Garro, além da estrela maior Memphis Depay. Daqui a pouco eu vou detalhar como Dorival Júnior pretende fazer o rodízio desses atletas para o jogo de amanhã contra o Coritiba, mas antes é preciso entender que a busca por reforços não para e o monitoramento de novos talentos para a janela de transferências do meio do ano já começou de forma silenciosa. O Departamento de Inteligência do Timão trabalha incessantemente para identificar oportunidades que se encaixem no perfil de intensidade exigido pelo bando de loucos. A prioridade é manter o equilíbrio financeiro enquanto se busca aumentar a profundidade do plantel. Existe uma discussão interna sobre a necessidade de mais um zagueiro para dar suporte a André Ramalho e Gabriel Paulista, considerando o calendário apertado que virá após este período de treinamentos intensos em março. O mercado sul-americano continua sendo o alvo principal pela viabilidade econômica e pela rápida adaptação ao futebol brasileiro. Entretanto, a questão do limite de estrangeiros volta a ser um entrave. Caso o Corinthians decida trazer mais um jogador de fora, Dorival Júnior terá que fazer escolhas difíceis a cada rodada, deixando atletas de alto nível fora até do banco de reservas. Isso cria uma competição interna saudável, mas que exige um manejo de vestiário muito cuidadoso por parte da comissão técnica. Enquanto as especulações sobre novas contratações ganham corpo, a situação dos jogadores que estão retornando de empréstimo também entra na pauta do diretor de futebol. Recentemente, tivemos o caso curioso de um lateral direito pertencente ao Coringão que conquistou um título em sua equipe atual sem sequer entrar em campo durante toda a temporada. Essa situação levanta um debate importante na Fiel sobre como o clube tem gerido seus ativos e o aproveitamento da base. Jogadores como Felipe Longo e Breno Bidon mostram que o DNA do Coringão está mais vivo do que nunca na equipe principal, e a torcida espera que esses talentos não sejam desperdiçados em empréstimos sem critério. A ideia de Dorival Júnior é integrar cada vez mais os jovens talentos como Guinegão e Kaique ao dia a dia do elenco profissional, para que eles sintam o peso da camisa e estejam prontos quando a oportunidade surgir no Campeonato Brasileiro. Por falar em planejamento, entramos agora em um período que pode ser o divisor de águas para o restante da temporada de 2026. O mês de março é oficialmente o mês com o maior número de semanas livres para o Timão. Após uma sequência desgastante de jogos em fevereiro, o calendário deu um respiro providencial. Isso significa que Dorival Júnior finalmente tem o tempo que todo treinador no Brasil sonha para implementar suas ideias táticas com profundidade. Os treinos no centro de treinamento Joaquim Grava têm sido marcados por uma intensidade absurda. O foco está na correção do posicionamento defensivo, onde André Ramalho tem exercido uma liderança silenciosa, porém muito eficaz. A compactação entre as linhas é o mantra de Dorival. Ele quer que o Coringão seja um time que pressione o adversário no campo de ataque, utilizando a velocidade de Caio César e a inteligência tática de Memphis Depay para sufocar os rivais desde o primeiro minuto. Nesta terça-feira, o elenco realizou o último ajuste tático antes da viagem para o Rio de Janeiro, onde enfrentaremos o Coritiba amanhã no Maracanã. A decisão de mandar o jogo no Maracanã traz um componente extra de motivação para o grupo. É um palco sagrado onde o Coringão já escreveu páginas épicas de sua história e a expectativa é de que o bando de loucos compareça em massa para transformar o estádio em uma extensão da Neoquímica Arena.
No treino de hoje, foi possível observar uma atenção especial às jogadas de bola parada, tanto ofensivas quanto defensivas. Rodrigo Garro e André Carrillo passaram longos minutos aprimorando as cobranças de falta e escanteio, sabendo que em jogos equilibrados do Campeonato Brasileiro esses detalhes decidem os 3 pontos. Mas nem tudo são flores nos bastidores do Parque São Jorge. Enquanto o time se prepara em campo, o clima político fora dele teve momentos de tensão com a ausência de conselheiros em reuniões importantes e pedidos de arquivamento de processos internos. Para o torcedor que vive o dia a dia do clube, essa instabilidade política é sempre uma preocupação, mas o foco do departamento de futebol tem sido blindar os jogadores de qualquer ruído externo. Luiz Gustavo e Alan, jogadores experientes e com passagens por grandes clubes europeus, têm sido fundamentais nesse processo de blindagem, servindo como uma espécie de para-choques para os atletas mais jovens como Dieguinho e Gui Amorim. A ordem é clara. O que importa é o rendimento dentro das 4 linhas e a busca incessante pela parte de cima da tabela. Daqui a pouco vou falar sobre a provável escalação para o duelo de amanhã e como está a condição física de Yuri Alberto, que sentiu um desconforto no último treino, mas antes precisamos analisar a fundo o modelo de jogo que Dorival Júnior está consolidando. O esquema tático tem variado entre um 4-3-3 clássico e um 4-4-2 em losango, dependendo da disponibilidade de Rodrigo Garro. Quando Garro está em campo, o time ganha uma fluidez impressionante na transição entre o meio e o ataque. O entrosamento dele com Breno Bidon tem sido um dos pontos altos deste início de trabalho. Bidon, com sua visão de jogo privilegiada e capacidade de quebrar linhas com passes verticais, tornou-se o motorzinho do time. Ele permite que Ranieri se preocupe mais com a proteção da zaga, dando liberdade para que os laterais, como Mateuzinho e Fabrício Angileri, subam ao ataque com constância. A preparação física também merece um destaque especial. Sob o comando da nova equipe de fisiologia, o Coringão tem apresentado índices de recuperação muito acima da média. Isso é fundamental para um elenco que conta com jogadores que exigem um cuidado maior, como é o caso de Memphis Depay. O astro holandês tem seguido um cronograma individualizado para garantir que ele esteja no auge de sua forma física nos momentos decisivos do Campeonato Brasileiro. A presença de Memphis em campo muda o patamar técnico da equipe e impõe um respeito imediato nos adversários. Amanhã, contra o Coritiba no Maracanã, a expectativa é que ele comece entre os titulares, formando o trio de ataque com Yuri Alberto e Caio César caso Yuri seja liberado pelo departamento médico. Se Yuri Alberto não puder atuar, Pedro Raul aparece como a opção imediata para fazer a função de pivô, permitindo que o time mantenha a característica de ter uma referência dentro da área. Outra alternativa que Dorival testou foi a entrada de Vitinho, dando mais mobilidade e velocidade pelas pontas, deslocando Memphis para uma função de falso 9. Essa versatilidade é o que o treinador busca para tornar o Coringão um time imprevisível. O técnico Dorival Júnior sabe que o Campeonato Brasileiro não perdoa erros bobos e que cada ponto conquistado fora de casa tem um valor dobrado lá na frente, na briga pelo título. Amanhã, o desafio contra o Coritiba será imenso. Apesar de o adversário não estar em sua melhor fase, o confronto no Maracanã iguala as forças e exige uma concentração absoluta. O Coritiba deve vir fechado, explorando os contra-ataques, o que exigirá muita atenção de Kaká e Gustavo Henrique na cobertura dos laterais. O goleiro Hugo Souza, que vive uma fase iluminada com defesas espetaculares, será peça-chave para manter a segurança lá atrás. Hugo Souza conquistou a confiança da Fiel com atuações seguras e uma liderança que cresce a cada jogo. Ele sabe que amanhã será mais um teste de fogo para provar que é o dono absoluto da meta alvinegra. É importante ressaltar que as semanas livres de março não servem apenas para treinar a parte física e tática, mas também para o fortalecimento psicológico do grupo. O Coringão é um clube que vive sob pressão constante e saber lidar com essa cobrança é o que diferencia os jogadores comuns dos ídolos. Dorival Júnior tem feito um trabalho de gestão humana primoroso, conversando individualmente com atletas que perderam espaço, como o lateral Matheus Bidu e o zagueiro João Pedro, garantindo que todos se sintam importantes no processo.
O grupo está fechado e o ambiente no centro de treinamento Joaquim Grava é de total confiança para a sequência da temporada de 2026. Olhando para o futuro próximo, o desempenho amanhã contra o Coritiba servirá como um termômetro para os desafios que virão em abril e maio, quando as competições continentais começarão a dividir as atenções com o Campeonato Brasileiro. Vencer amanhã significa dormir na parte alta da tabela e dar uma resposta contundente para aqueles que duvidam do potencial deste elenco. O bando de loucos está sedento por conquistas e sabe que o caminho é longo, mas com Dorival Júnior no comando e nomes como Rodrigo Garro e Memphis Depay inspirados, o sonho de levantar o caneco se torna cada vez mais real. O jogo de amanhã, quarta-feira, será transmitido para todo o país e a promessa é de um espetáculo de futebol. O Maracanã estará pintado de preto e branco e o grito de gol da Fiel ecoará forte. É o momento de mostrar a força do timão e consolidar de vez essa evolução que estamos acompanhando nos treinamentos. A provável escalação que deve ir a campo amanhã conta com Hugo Souza no gol, Mateuzinho na lateral direita, André Ramalho e Kaká no miolo de zaga e Fabrício Angileri na lateral esquerda. No meio de campo, teremos Ranieri como o primeiro volante, acompanhado por Breno Bidon e pela criatividade de Rodrigo Garro. Na frente, o trio ofensivo será formado por André Carrillo, Memphis Depay e a dúvida entre Yuri Alberto ou Pedro Raul. É um time equilibrado, técnico e com uma capacidade de marcação muito alta, exatamente como Dorival Júnior gosta. Não podemos esquecer de mencionar a importância de jogadores que vêm do banco e mudam o destino das partidas. Nomes como Charles e Dieguinho têm sido cartões de visita frequentes do treinador para oxigenar o meio-campo no segundo tempo. A entrada de Luiz Gustavo traz uma experiência necessária para cadenciar o jogo quando o Coringão estiver em vantagem. Cada peça deste tabuleiro foi pensada minuciosamente para que o Corinthians recupere seu protagonismo absoluto no cenário nacional. A jornada é difícil, os adversários são qualificados, mas o peso da camisa e o apoio incondicional da Fiel são fatores que nenhum outro clube possui. Portanto, fiquem ligados em cada detalhe desta preparação final. A terça-feira segue com o clima de decisão e amanhã será o dia de colocar em prática tudo o que foi exaustivamente treinado nestas semanas livres. O compromisso com a vitória é inegociável para quem veste o manto sagrado do timão. Estaremos acompanhando cada passo da delegação no Rio de Janeiro e traremos todas as informações atualizadas sobre a escalação oficial assim que ela for divulgada nos vestiários do Maracanã. A busca pelos 3 pontos é a única meta aceitável para o Coringão e o elenco está ciente da responsabilidade que carrega. Este é o momento de união entre time e torcida. O bando de loucos nunca abandona e amanhã não será diferente. Que o espírito de luta e a garra histórica do Corinthians estejam presentes em cada dividida no gramado do Maracanã. Vamos juntos em busca de mais uma vitória épica para a nossa história centenária. Para continuar por dentro de todas as notícias exclusivas do nosso Coringão, saber tudo sobre o mercado da bola e as análises táticas mais profundas do trabalho do técnico Dorival Júnior, é fundamental que você se inscreva agora mesmo no canal Meu Coringão News.